Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui para adorar e louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Os louvores já foram maravilhosos, todos ministrados. O Senhor já falou poderosamente através dos louvores. Quem não sentiu a presença do Senhor, eu convido a não perder tempo. Não saia daqui sem sentir a presença de Deus. Você não veio esse lugar só para prestar uma presença para o pastor, mas você veio para adorar e exaltar o nome de Jesus. Nós não estamos aqui para nos apresentarmos para homens, mas nós estamos aqui para cultuarmos a Deus, darmos o nosso melhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém, meus irmãos? Sem a gente perder tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. O Senhor tem falado muito comigo através dessa palavra. Marcos 7, a partir do verso 31. Na minha Bíblia, o título é Jesus e o surdo mudo. Amém? Todos acharam? Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro e passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Éfatá. Isto quer dizer, abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas. E dizia: tudo o que faz, ele faz bem. E até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Amém, irmãos? Meus queridos, essa leitura, ela fala de um milagre que Jesus fez, curando a surdez de um homem que ele não falava muito bem. A Bíblia diz que era aqui mudo. Em outras versões que eu fui ler, algumas falam até que era gago. Porque tem algumas versões que diz que ele não falava, ele falava com dificuldades. Em outras versões, né, diz que ele falava com dificuldade. Então, alguns intérpretes da Bíblia acham que esse homem poderia até ser gago. Ele não era mudo, de não falar exatamente nada, absolutamente nada. Então, aqui, essa leitura, ela vai nos trazer um milagre. Mas, nesta noite, eu não vou me deter exatamente ao milagre físico. Embora nós saibamos que Jesus, sim, ele nos cura. E já foi, inclusive, falado aqui sobre isso. E eu recebi essa palavra, eu recebo essa palavra, porque Jesus, ele já fez tudo para nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E hoje, o castigo que nos traz a paz estava
sobre ele ali na cruz do Calvário. E por suas pisaduras nós fomos, ó o passado, sarados. Já fomos sarados. Então nós temos direito, como adquirimos a salvação, a todas as coisas que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas isso acontece por meio da fé. Então, que Jesus cura, isso é inquestionável. Eu não vou entrar nem em discussão com ninguém aqui, porque a Bíblia é muito clara acerca dos milagres que o Jesus pode operar. Curando surdos e mudos e cânceres e quem tem AIDS e etc. e etc. Isso, Jesus, ele faz. E muitos são os testemunhos de pessoas a esse respeito. Mas a Bíblia, ela começa aqui no verso 31. Eu quero ir por 32. Diz assim: algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. E pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Ora, Jesus, se a gente for olhar o primeiro verso que diz: Jesus saiu de Tiro e Sidom e foi caminhando para o mar da Galileia, e ali passou pelas 10 cidades, que eram cidades, era uma conferência de cidades gregas. Jesus, ele fez um arrudeio maior do mundo para poder chegar. Era um trajeto um pouco sem lógica. Em vez dele pegar um caminho direto, daqui para aquela porta, ele arrudeou para poder chegar nela. Mas, com esse pequeno trecho, e ali Jesus acaba chegando naquelas 10 cidades, onde a Bíblia diz que Jesus ele operou muitos milagres ali naquelas cidades, naquelas confederações ali. Ele fez muitos milagres de cura naquele lugar. E eu entendo que, mesmo que Jesus tinha dado esse arrodeado todo, nós somos tão importantes para o Senhor, que Ele é capaz de fazer tudo por nós. Ninguém escapa do toque de Jesus, ninguém escapa do olhar de Jesus, ninguém escapa de Jesus, porque Ele está sempre disponível para nós. E do mesmo jeito que havia aquele surdo mudo ali naquele lugar, existiam também outras pessoas que precisavam de Jesus. E ninguém, irmãos, você não pode dizer assim: ai, porque Deus não está olhando para mim, Jesus se importa mais do que com aquele irmão do que comigo. Isso não é verdade. Isso é uma mentira diabólica que Satanás começa a lançar nas nossas mentes, dizendo que nós não somos importantes, que Jesus não está ouvindo as nossas orações, que Ele não nos escuta, por que isso ainda não aconteceu comigo, e por aí vai. E tem pessoas deprimidas, pessoas oprimidas, inclusive cristãs na casa do Senhor, porque o diabo tem lançado sementes malignas. Mas a verdade é que Jesus ele se importa com cada um de nós. Cada um de nós. E aí, existe algo muito, muito particular dentro dessa leitura, que é o que eu quero trazer aqui para os irmãos, que vai além da cura física. Quando a gente vai para o verso, ainda nesse verso 32, né, onde Jesus ele diz: algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pudessem a mão sobre ele. Então ali a gente tem um homem que falava com muita dificuldade. E ele era surdo, a Bíblia não diz se ele era surdo de nascença, ou se aconteceu algum acidente com ele. Provavelmente ele não foi surdo de nascença, porque ele falava com dificuldade, né? Geralmente quem é surdo de nascença não fala quase nada. Então, ninguém sabe se aconteceu algum acidente com esse rapaz e essa surdez. A Bíblia não fala e eu não vou poder dizer aqui, porque eu só falo o que a Bíblia me diz. Não vamos fazer especulações. Mas, enfim. Mas o que acontece, irmãos, é que nós temos surdos físicos, pessoas que são surdas, que nasceram surdas, que têm essa deficiência porque nasceram, ou que outras foram acometidas dessa surdez por algum acidente, algum motivo. E existe um número de pessoas que estão nessa condição hoje, muitos por aí. Mas eu quero dizer aos irmãos que existe um grupo de surdos que é ainda maior do que os surdos físicos, que são os surdos voluntários. Esse número de pessoas que são surdas voluntárias é um número ainda maior do que aquelas pessoas que fisicamente não ouvem. Como assim, irmão? E infelizmente dentro da igreja tem
surdos voluntários. São aquelas pessoas que ouvem fisicamente, mas não conseguem ouvir o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque Deus, ele está o tempo todo falando. Jesus, ele está o tempo inteiro falando conosco. Mas o que é que acontece, irmãos? É que tem situações que a gente ora, a gente faz jejum, e a gente quer esperar Deus falar com a gente, não é assim? Eu vou para a campanha de oração, e eu vou para aquela igreja onde tem um irmão ali, profeta, e um irmão de poder, e eu oro, eu jejum, mas Deus não falou comigo ainda. Eu não tive um sonho, eu não tive uma visão, eu não recebi uma profecia. Deus ainda não falou comigo, não é assim? Irmãos, eu não estou aqui dizendo que Deus não fala por visões, por profecia, por sonhos. Deus fala, sim, o nosso Deus fala. Agora, Deus fala até audivelmente. A voz de Deus assim no seu ouvido, ó, falando com você, Ele fala. Mas eu preciso dizer aos irmãos que isso não é o comum. Isso não é o que acontece todos os dias. Talvez aqueles irmãos muito, né, que têm uma vida assim, de entrega realmente total, de manhã, de tarde, de noite ao Senhor, talvez viva assim. Mas nós que trabalhamos e que temos outros afazeres e que muitas vezes nosso devocional é rápido, tem pessoas que nem têm vida diária com Cristo. Então essas formas de se falar, através de sonhos, de visão, da voz audível, não é uma coisa que acontece todos os dias conosco. Não é verdade? Isso acontece. Mas não é uma coisa. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja, ouvimos um sermão, Deus está falando. Nós ouvimos um louvor e Deus está falando. Nós estamos numa conversa com um irmão, um amigo cristão, Deus está falando. Deus usa até uma pessoa que não é cristã para falar. Não é que é corriqueira. É porque Deus toma mesmo ali naquele momento e usa para você. Não vai sair aí no conselho dos ímpios, viu? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Porque não é isso. Você não vai sair aí se aconselhando pelos ímpios. Mas eu já vi um testemunho de uma irmã que ela disse assim, que ela estava orando e precisando e tinha saído da igreja. E ela disse que quando estava passando na rua tinha um bêbado deitado. E quando ela passou, ela vinha do culto, aquele bêbado levantou a cabeça, entregou a mensagem e depois ficou bêbado de novo. Deus usou uma mula para falar, um Balaão. Deus, ele usa situações do nosso dia a dia para falar conosco. E nós, o nosso coração, irmãos, ele está tão inquieto, ele está tão atribulado, que a gente não consegue ouvir. A gente não consegue ouvir. Aí a gente ora, faz campanha de oração. Deus está falando com nós e nós não estamos ouvindo. Porque esperamos que Deus fale através de um grande profeta, ou de uma grande visão, ou de uma coisa grande. E Deus está falando nas coisas pequenas. E nós não estamos ouvindo, porque o nosso coração tem tanta informação. É um turbilhão de tanta coisa. É uma inquietude, é uma ansiedade tão grande que a gente não consegue ouvir Deus falar. Esses são os surdos voluntários. É o que acontece. A gente não consegue deixar, certo? Na nossa própria leitura bíblica, do nosso dia a dia, do nosso devocional, da nossa vida com Deus, a gente ouve Deus falar conosco. Quem tem vida diária, quem tem intimidade com Cristo. E aí isso me lembra, irmãos, muito uma passagem muito conhecida, que é aquela passagem do filho pródigo. O filho pródigo ali, as pessoas quando vão pregar falam muito do filho pródigo, né? Que pegou a herança do pai, foi, gastou, e aí... Mas existe uma coisa muito linda, o filho pródigo, é claro que houve arrependimento, houve salvação para aquele rapaz. Porque a Bíblia diz que ele saiu, ele gastou tudo, mas ele se arrependeu e ele voltou arrependido e o pai recebeu. Mas o filho que vivia com ele ali todos os dias, muitas pessoas não prestam atenção. Esse filho estava perdido.
E ele vivia na casa do Pai. Mas sabe o que me chama a atenção, irmão? Toda vida que eu leio, parece que o Espírito Santo assim abre o meu olho. E aquele rapaz, quando ele está chegando, ele vem do trabalho, aquele rapaz, ele está saindo ali, ele trabalhando, e ele encontra um dos empregados do pai. E estava tendo a festa, aquela algazarra toda, aquela alegria. E ele chama o empregado e diz assim, o que é que está acontecendo? Toda vida que eu olho isso, eu digo, meu Deus, como esse rapaz estava perdido. E ele diz, o que é que está acontecendo ali? Aí o empregado vai e fala, irmãos, fala sério. Está tendo uma festa na casa do meu pai. Eu vou chegar. Primeira coisa que eu quero saber o que está acontecendo, eu quero participar, eu vou lá, eu vou comemorar junto. Aí eu pego, chamo um empregado para perguntar o que é que está acontecendo ali. Eu chamo um intermediário, irmãos. Sabe o que é que isso significa? Que esse filho não tinha nenhuma intimidade com o pai dele. E ele precisava de um intermediário para saber o que acontecia na casa do pai dele. Muitas vezes nós estamos do mesmo jeito. Não temos intimidade nenhuma para ouvir a voz do nosso Pai. E nós usamos os empregados como intermediário entre nós e Deus. Eu quero dizer para você que o véu que separava já não separa mais. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande. E te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não tem mais nenhum empregado entre você e o seu pai. Não há mais nenhum véu que separe você do seu pai. Ele está aqui e está falando com você. Você precisa ter uma vida de intimidade. Jesus, ele está falando o tempo todo, irmãos. Aí nós vamos para o verso 33 e diz assim, e Jesus tirou ele do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Olha que coisa. Que coisa mais linda. Tem um hino bem bonito que eu não sei cantar, que diz assim, e no silêncio tu estás. Eu não sei cantar, não. Mas esse lindo é um hino muito antigo e ele é lindo. E ele fala que Deus, ele está no silêncio. Mas sabe o que é que acontece? Jesus, ele chega aqui e a Bíblia diz, e eu acho engraçado, que lá no próximo capítulo, a Bíblia diz assim, e Jesus tirou ele do meio da multidão. Jesus pegou o rapaz e disse, meu filho, vem aqui, saia desse turbilhão aí e vem aqui. Lá no capítulo 8, no verso 23, tem o cego de Betsaída. Jesus faz a mesma coisa. Tira ele do meio do povo para operar a cura. Esse hino, que é tão lindo, que fala, e no silêncio tu estás, diz que no silêncio Deus está. Mas sabe o que é que no nosso coração, tudo o que menos tem no nosso coração é silêncio, irmãos. Tudo o que menos tem no nosso coração é silêncio. O nosso coração, ele está tão barulhento, está tão atribulado com a nossa ansiedade, com a nossa teimosia, que a gente não consegue nos aquietar para ouvir Jesus falar. A gente não consegue se aquietar para deixar Ele tocar na gente. A gente não consegue parar para Ele. Ele está falando, minha filha, eu estou falando com você, mas você está ansiosa, você está inquieta, você está no turbilhão. Jesus agora vai tirar você da multidão para tocar em você. Para que você possa ouvir, porque Ele está falando.
O que é que você está esperando? Você precisa sair do movimento. Porque do jeito que você está, meu querido, minha querida, eu vou dizer, se passar um trem do seu lado, você não vai ouvir. Porque você está ansioso, teimoso demais, atribulado. Você precisa sair do meio da multidão e deixar que ele toque você. E deixar que ele toque. Porque você não está conseguindo ouvir, você não está conseguindo entender o que ele está falando. E aí o que é mais interessante é que Jesus primeiro ele toca o ouvido ali com os dedos. Olha que coisa linda, Jesus tocando ali os dedinhos no ouvido do homem. Aí ele primeiro escuta, aí depois ele vai, prepara o cuspe e coloca ali na língua. A Bíblia diz que a língua foi solta e ele começa a falar perfeitamente. Primeiro ele começa a ouvir, para depois ele falar. Entendeu, irmãos? Muitas vezes, até quando a gente... Minha irmã, mas eu tenho vida devocional. Mas até no seu devocional, você fala tanto que você não ouve Jesus. Você está tão preocupado falando, Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, abençoa isso, cura isso, faz isso, abre a porta, salva meu marido. Você está tão aperreada, o seu coração, tudo que não tem é silêncio. Você está tão aperreada com tanta coisa, que você no seu devocional, até no seu devocional diário, você não consegue ouvir Deus falar, porque você está falando o tempo inteiro. É desse jeito, Jesus. Você não para ali um momento do seu devocional, para ficar um pouquinho caladinha e tentar ouvir o que Deus está falando. Ele quer falar conosco. Jesus, ele quer se comunicar conosco o tempo todo, irmãos. E como o Espírito Santo me chamou a atenção esses dias. Porque ele fala. E como é lindo ele falar. E como ele quer falar. E como ele quer nos dar instrução. E como ele quer dizer que... Como ele quer falar como nós devemos conduzir a nossa casa. Como ele quer falar sobre o que nós temos que fazer no nosso ministério. Como ele quer falar conosco. Como nós devemos nos conduzir com os nossos filhos. Como ele fala. E como ele quer falar. Mas precisamos sair do meio do barulho. Precisamos sair do meio da multidão. Para deixar ele falar conosco. Nós vamos lá para o verso 34, Deus está falando, e aí eu quero perguntar aos irmãos, será que você tem estado aberto para Jesus? Será que você tem deixado que Ele toque em você? Será que você tem deixado que Deus realize grandes coisas na sua vida? Porque tem gente que diz assim, irmã, Deus falou isso para mim, mas não aconteceu. São coisas grandes, né, que Deus fala e não acontece. Mas você deixou Ele lhe tocar? O toque, irmãos, é algo que transmite intimidade. Eu não deixo qualquer pessoa tocar em mim. Só quem toca em mim é meu esposo, minhas filhas. Outra pessoa, se vier conversar comigo com o negócio de estar me pegando, eu não vou permitir. Porque só toca em mim quem tem intimidade. Aí você quer, Deus fala grandes coisas na tua vida, aí você diz, não aconteceu. Mas você tem permitido que Deus lhe toque? Porque para esse toque acontecer, precisa de intimidade. E intimidade com Deus só acontece na vida diária, na oração. É todo dia. Não é só no domingo, no culto, não. É uma vida diária, todo dia de intimidade. Aí, quando você adquirir essa intimidade, aí sim, Jesus vai te tocar. E aí sim, as grandes coisas que Ele prometeu vai começar a acontecer. Sabe por quê? Porque o homem só voltou a falar quando Jesus tocou no ouvido dele. Que ele ouviu a voz de Deus. Então você precisa ter intimidade, deixar-se ser tocado, ouvir Deus falar com você para o grande milagre acontecer. A ordem é essa. Aí tem gente que quer logo viver o milagre. Não quer ter toque, não quer ter intimidade, não quer ouvir Jesus. Aí quer o milagre. Como? Primeiro, irmãos, você tem que ter intimidade, ser tocado, ouvir a Deus, e aí você vai falar. E aí você vai fazer. E aí vai acontecer. A ordem é essa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Vamos avançar.
No verso 34, diz, verso 34, depois, Jesus ele olhou para o céu, ele deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, que quer dizer, abra-se. Efatá é uma palavra em aramaico, porque Jesus falava aramaico, que foi uma das primeiras línguas, né, que veio do fenício, e ali deu origem ao hebreu, ao grego, mas a língua mesmo, mãe, né, era o aramaico. Jesus falava aramaico. Aí ele disse, Efatá, abra-se. Mas primeiro foi o que Jesus fez. Eu acho tão lindo, porque Jesus primeiro olhou para o céu, suspirou, que significava que Jesus estava orando. Jesus, ele precisava fazer isso, irmãos? Não. Mas sabe o que Jesus queria ensinar com isso? Essa passagem, você não vê em outros evangelhos. E eu acho que tem algo muito particular nela. Porque a Bíblia diz, eu não vi em outras passagens, Jesus olha para os céus, ele suspira, sei lá, como se ele estivesse realmente orando. E isso, assim, me faz entender que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que a cura que aconteceu na vida daquele homem não era uma magia, não era porque Jesus... Eles tinham uma crendice que a saliva tinha poderes curativos, a saliva das pessoas naquela época. Eles tinham isso. Por isso que Jesus utilizou esse cuspe, porque tinha esse costume na época. Mas o que Jesus queria dizer ali, olha, não foi magia, não foi nada, aqui foi o poder de Deus. Eu orei. Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas, eu preciso que vocês creiam primeiro para que o milagre aconteça. Porque Jesus, ele orou e depois ele disse, abra-se. Então, primeiro houve ali o quê? A oração, a comunhão com Deus, gerando fé para que depois aquele homem pudesse ouvir. Então, Jesus estava trazendo para aquelas pessoas, olha, vocês precisam de fé em Deus para que o milagre aconteça. Não vem assim não, sabe, irmãos? As coisas, os milagres que nós tanto esperamos, que a gente tanto quer nas nossas vidas, ele não vem assim como um passe de mágica, não. Nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos de fé para viver milagres. Precisamos de uma vida de fé. Não tem como você fugir, você ser um crente que vive milagres, se você não tem uma vida de intimidade, se você não desenvolve a fé, a oração, porque a fé ela vem pelo ouvir, ouvir. Por isso que os nossos ouvidos precisam estar abertos, ouvir a palavra de Deus. Então, os milagres nas nossas vidas, eles só vão acontecer por meio da nossa fé. E como é que a gente vai adquirir fé, irmãos? É na intimidade. A intimidade é a leitura da palavra, é oração, é vida diária, é adoração. Sem isso não vem. Aí você quer acordar de manhã, passar o dia todinho, assiste televisão, assiste jornal, vai dormir no outro dia do mesmo jeito. Aí quer ter um milagre? Aí quer ter fé? Na primeira coisa, ai, mano, estou tão abatida, estou tão desesperada, ore por mim. Na primeira dificuldade, porque você não tem fé. Porque você não vive uma vida de intimidade. Você está igual aquele filho que vivia com o pai, precisando de um intermediário, um empregado. Não tem intimidade nenhuma com o pai dele. Aí você precisa vir para a igreja e dizer, pastor, ore por mim. Irmãs, ore por mim. Mas você não ora por você. Você não tem vida com Deus. Irmãos, diz assim, aquilo ali, aquelas coisas ali só acontecem para aquela irmã ali, com aquele irmão. Eu não, irmãos. É para você, irmãos. Deus está disponível para nós. Ele quer falar conosco, Ele quer nos relacionar conosco, Ele quer operar milagres em nós, mas isso depende de mim, de você, da sua vida com Deus. O milagre ele vai acontecer por meio da fé. Era Jesus estava dizendo, quando Jesus orou e suspirou, Jesus estava dizendo, vocês precisam ter fé em Deus. Aí depois que ele fez isso, ele disse, abra-se. Abra-se, oh aleluia. Ele disse, abra-se, Deus está querendo falar. O que nós precisamos é nos aquietar, sair do meio da multidão, do turbilhão, para ouvir o que Deus tem para falar. Deus, Ele está querendo falar conosco. Ouça a voz de Deus nesta noite.
Deixe que Jesus toque você. A Bíblia diz que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz: não temas porque eu estou contigo. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? A Bíblia fala tantas promessas. Ouça Deus falando com você nesta noite. A Bíblia diz, olha, eu me lembro demais quando Josué, aquela nação, eles tinham recebido a notícia da morte de Moisés. Moisés era o líder deles, era tudo para eles. E de repente Josué estava ali numa situação, eu acho que ele ficou desesperado, era um povo para conduzir. E cadê o líder? O líder morto. Irmãos, além do luto que eles estavam vivendo por causa da morte de Moisés, agora Josué se encontrava numa situação: meu Deus, eu tenho que liderar esse povo. E agora? Ele ficou desesperado porque ele estava sofrendo. E aí Deus chegou para ele: não temas, eu estou contigo por onde quer que você ande. Eu irei adiante de ti. Deus está falando conosco. Não temos que temer, a igreja não vai parar. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Ele, a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele tem guardado você e a tua família. Ele tem te livrado, suprido as tuas necessidades. Ele é o teu Redentor, o teu Salvador, aquele que te salvou, derramou a cruz, derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Creia, se alegre, Ele está falando com você. Na presença do Senhor há fartura de alegrias. Porque você está triste, deprimido, para baixo? Se Jesus, Ele é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque você anda abatido, porque você anda inquieto. Deus já falou para você: se aquiete, saia do meio da multidão, porque Ele está falando com você o tempo todo. Deus já falou para você e você já perguntou, e Ele está dizendo: eu já te respondi. Deus está falando o tempo todo conosco. Oh, aleluia! Aleluia! Aí nós vamos, para finalizar aqui, no verso 37, para a gente terminar. Eu já estou passando da hora. Diz assim: e todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, Ele faz bem. Tudo o que Ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Tudo o que Jesus faz, Ele faz bem. Ele não faz nada errado. Ele não faz nada torto. Tudo que Ele faz muito bem. Irmãos, aquele homem passou a ouvir. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali também com Jesus. Eles não ficaram o tempo todo, não. Eles foram com Jesus, depois saíram e voltaram. Mas voltaram para o final. E já estava próximo do fim, né, de Jesus ser entregue. E a Bíblia diz que os discípulos estavam ali. E logo depois disso, né, perto do fim, Pedro, que era tão imaturo, tão confuso muitas vezes, a partir dali, Pedro passou. O surdo voluntário Pedro passou a ouvir. E o mudo voluntário Pedro passou a pregar. E anunciar a palavra do Senhor. Um dos discípulos do Senhor saiu dali. Ele ficou tão admirado. Pedro passou do nível de admiração para o nível de reconhecimento de quem era a natureza de Deus. Nós temos que parar desse nível de admirados para realmente vivermos no nível de reconhecimento da natureza de quem Deus é. Estamos admirados, oh, aleluia, com o que Deus fez. Maravilha. Agora precisamos entrar em outro nível. Reconhecermos, entendermos quem é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que faz tudo e faz muito bem.
a palavra de Deus para você esta noite. Deixe que Ele toque você. Deixe que Ele faça os milagres em você. Tenha fé, porque Ele vai fazer tudo muito bem na minha e na tua vida. Vai ser tudo muito bem, porque Ele faz tudo muito bem. Amém, irmãos? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração nesta noite. Eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz do Senhor, porque eu creio que o Senhor já falou com vocês aqui, muito antes de vocês chegarem aqui. E que muitos que chegaram aqui pedindo para Deus falar, Deus diz, eu já falei com você. Deus já falou com pessoas aqui. E essas pessoas estavam muito no meio da multidão. Deus vai te chamar para um particular. Deus precisa tirar você. Vai chamar você para um particular. Para você ouvir. Lá no seu canto, na sua casa, Ele falar com você. Não precisa de um grande pregador para vir aqui, não. Porque o nosso Deus, Ele é acessível a nós 24 horas. Deus, Ele está falando que vai fazer muito bem. Você crê nisso? Será que você é capaz de deixar os dedos do Senhor tocar no seu ouvido hoje? Deixe o Espírito Santo de Deus tocar em você. Passe a ouvir. Meu Deus, como é maravilhoso ouvir Ele falando conosco. E Ele já falou com muita gente aqui antes desse trabalho. Antes desse trabalho. Deus está me dizendo aqui que já falou com crentes nesse lugar, que ainda não se aquietaram para ouvir. Amém, meus irmãos? Que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra. E eu oro para que se abram-se. Efatá na vida de vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Águios, se quiser vir louvar, venha aqui para nós adorarmos juntos o nome do Senhor. Porque Ele certamente ainda vai falar conosco. Oh, Deus maravilhoso! Oh, aleluia! Eu amo esse Deus, irmãos, porque Ele é pessoal. Ele não é indiferente. Ele nos ama. E Ele quer nos relacionar. Ele é tão pessoal, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Eu acho tão lindo porque eu me sinto tão amada. Eu me sinto tão especial, irmãos, que quando alguém passa por mim, não me dá uma paz do Senhor, não me dá uma boa noite. Isso antigamente me afligia. Hoje não me aflige mais. Porque eu sou amada por Ele. Coisas tão pequenininhas que antigamente atingiam a minha vida, que eu ficava triste, mocoronga, ia reclamar. Hoje já não me atinge mais. Porque eu sei que sou amada por Ele. Amém? Efatá. Aleluia.